Estamos iniciando nosso minuto com a palavra deste domingo. E a palavra deste domingo, em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23, vai falar sobre o semeador, que saiu a semear sua semente. Quem é o semeador? O semeador é Cristo. A semente é a palavra de Deus. Nós somos a terra. Podemos ser uma terra fértil, produtiva, ou podemos ser uma terra cheia de espinhos, pedras, ou mesmo no caminho onde os pássaros vieram e comeram tudo. Ouçamos, pois, com muita fé, com muita devoção, esse santo momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou. Enquanto a multidão ficava à margem, e seus discípulos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouca, profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por um, 60 por um e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes fala em parábola? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará ainda em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhe falo em parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos, e não entendereis. Olheis com os vossos olhos, e não vereis, porque o coração está desse povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam-se os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouves e não ouviram. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino de Deus e não o entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente da beira do caminho. O solo pedregoso em que ele caía e aquele que acolhe com alegria e a palavra ouve, mas não tem raiz, e inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouve bem a palavra, mas nela os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam frutífera. A terra boa, semeada, é aquela que ouve a palavra e compreende e produz muito fruto. 100 por um, 60 por um, 30 por um.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui, né, que o semeador é Deus. A semente é de Deus, é o próprio Pai. O semeador é Cristo, que semeia a palavra no meio do povo. Nós somos a terra, ou terra fértil, produtiva, ou uma terra inútil. Qual nós somos? Será que nós somos essa da qual é caída da beira do caminho a semente, os pássaros comem? Ou significa que a palavra entra em nós e ao mesmo tempo já sai para outro ouvido, porque não vai para o coração? A gente não dá muita importância, dá mais importância para as coisas do mundo, para o celular, para a riqueza, para os bens materiais? Será que nós somos uma terra de pedregoso, onde a palavra vem, começa a querer brotar, mas daí começam a surgir as coisas mundanas de novo, e nós começamos a fugir desse compromisso e sair fora? Será que nós somos a terra espinhosa, onde a palavra vem e começa a querer brotar, começa a querer crescer dentro da gente? Aí depois alguém vem e lhe oferece algo que você acha mais interessante e acaba esquecendo de Deus, acaba esquecendo da misericórdia do Pai. Nós temos que ter essa terra fértil, onde a palavra vem e penetra não nos nossos ouvidos, mas no coração. Então, começa a gerar frutos abundantemente. Nós temos que ser essa terra para gerar frutos, para colher com alegria e a grandeza do Pai. O Senhor fortalece a cada um de nós todos os dias com a palavra, com a sua luz, com o seu brilho. E nós, a maior parte das vezes, buscamos as coisas do mundo, buscando as coisas que estão em volta, mas não se entregamos aos planos, aos projetos de Deus, do qual Ele tem para cada um de nós. E o que Ele tem é bom, é maravilhoso. E é dessa forma que nós devemos viver a grandeza do seu amor. Portanto, irmãos, que sejamos essa terra fértil, que busquemos essa grandeza do amor de Deus, que Ele seja o nosso remédio, o nosso sustento da nossa vida, para que a gente sempre se mantenha firme, forte, ouvindo a palavra de Deus atentamente, mas não com os ouvidos, com o coração, e colocando-a em prática em nossa vida. Porque é dessa forma que nós vamos entrar no reino de Deus, que nós vamos viver o reino dos céus, as bem-aventuranças em nossa vida. Que o Senhor nos ajude hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos, portanto, analisar a nossa vida, buscar ver que tipo de terreno somos. Se somos um terreno à beira do caminho, se somos um terreno pedregoso, se somos um terreno cheio de espinhos, ou se estamos naquele terreno, terra boa, fértil. Então, se nós somos terra boa, maravilha, continuemos trabalhando para melhorar mais ainda. Se não somos, é hora de nós revermos e buscar o que é correto para nós. Um domingo abençoado para todos nós, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe cada um e que possamos participar da missa com alegria, ouvir atentamente a palavra de Deus e servir ao Senhor com alegria, sempre em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso a todos, fique com Deus,
e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.